Saúde, estamos de volta. O programa está muito bom. Sempre eu falo que o programa está muito bom, porque eu sempre acho que está muito bom, mas hoje especificamente é um assunto muito importante. A gente vai falar sobre climatério, um termo médico que muitas vezes é confundido com menopausa. A gente vai entender melhor isso. Nós estamos aqui com a doutora Thaís Paiva, que é ginecologista da Rede Mater Dei. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, tudo ótimo. Ótimo, doutora, que é de Timóteo, né? De Acesita. Timóteo é o nome do município. Do município. É. E muita gente acha que é a terra do Agnaldo Timóteo, mas o Agnaldo Timóteo é de Carangola. Isso mesmo. Caratinga. É. Ele ia lá para emplacar os carros, né? É isso mesmo. A história é essa. Agnaldo Timóteo. Muito legal. Caminho lá para Ipatinga, para Valadares, né? Muito bem, doutora. Muito importante a gente falar sobre isso, que eu já te perguntei. Qual a diferença? Você tem uma definição clássica importantíssima, para a gente saber a diferença entre climatério e menopausa. Então, menopausa é uma data, é a data da última menstruação. E a gente vai saber quando ela acontece e quando faltarem as menstruações. Já o climatério é um período que ele ronda essa data. Ele começa um pouquinho antes, até 4 a 6 anos antes, e ele pode durar um pouquinho aí depois também, aí que aparecem os sintomas. No climatério, a menstruação não precisa ir embora para aparecerem os sintomas. Então, a menopausa é só uma data. E o climatério é todo o período que acompanha essa data. E qual é a atenção para esses sintomas? Qual é o ponto importante para observar nesse período que está ali, antecedendo a menopausa? Então, tem vários sintomas que às vezes não são muito percebidos pela paciente. Às vezes ela começa a ficar irritada e não sabe por quê, começa a ter um sono mais fragmentado. A queixa clássica fala assim, de repente eu começo a acordar no meio da noite e não durmo mais. Começa a ficar, então, a irritabilidade, né, a falta do sono, ela começa a ficar mais cansada, é como se estivesse falhando, sabe? Isso tudo são sinais que já induzem a gente a pensar. Junto com isso, os ciclos menstruais, que antes eram mensais, né, certinhos, eles começam a ficar hora mais curtos, então vem com 20 dias, a menstruação às vezes fica com muito fluxo, e depois ele começa a espaçar. Aí ele começa a ficar assim, está vindo de 3 em 3 meses, né? Então, esses sintomas associados ao clássico calorão, né? O fogacho, né? Que a gente tem como sintomas clássicos desse período, né? E é muito importante também a gente falar desse período como um marco, né? Citando aí a menopausa como uma data, mas também de oportunidades. A gente já fez alguns programas aqui falando sobre isso. Tivemos aqui um grupo fantástico das parteiras da maturidade, mostrando justamente que é um período da menopausa que você vai parir a maturidade. Não tenha dúvida. Contrário a todo o estigma social que pode dizer que é uma fase que é o fim. Para muita mulher é o começo, né? Tem muita gente que está só começando ali quando tem essa questão. E é uma fase, Fernanda, que ela vem junto com outras coisas. Então, ela vem com os filhos já crescidos, com a mulher mais já estabilizada no trabalho. Isso tudo dá uma certa tranquilidade para a mulher, né? Então, assim, muita gente, eu falo que, Thaís, menopausa, minha vida. Não, é só o começo. E hoje, com a longevidade, né, com as mulheres vivendo mais tempo, a gente tem aí muitos anos para viver depois dessa data, né? A gente está falando aí de 40 e... Entre 45 e 55. É essa data que acontece. Quando acontece antes de 40 anos, a gente chama de menopausa precoce, que acontece. Então, assim, esses sintomas, eles podem acontecer antes de 40 anos, mas aí é uma outra coisa que a gente chama menopausa precoce, ou falência ovariana precoce, que é o nome mais científico, vamos falar assim. Há algumas semanas a gente fez um programa importante com uma ebiatra, também lá do Mater Dei, a queridíssima Ana Flávia. Ela é uma graça. E ela falando de um ponto de atenção sobre o início dos primeiros sintomas da primeira menstruação, Sim, a menarca. A menarca. Porque isso vai ter influência lá quando chega na sua paciente. Sim, eu acho que a percepção de corpo, né? Eu falo muito com a paciente, quem mais conhece o seu corpo é você. Sim. Né? A paciente, ela nos dá os sinais que estão acontecendo. Às vezes elas não sabem o que está acontecendo, mas elas chegam e falam, isso está diferente. Sim, mas olha só, a Ana Flávia, Ana Flávia. Ela fala que os pais precisam de uma atenção
para identificar essa menstruação precoce, a menarca precoce, porque ela também vai chegar numa menopausa, talvez uma menopausa precoce. A gente não tem muito essa relação certinha, que uma coisa acontece e a outra acontece. Mas assim, sempre a gente tem que ter as idades que normalmente vêm. Então, a menarca tem uma idade que normalmente acontece, que é entre 11 e 13 anos de idade, né? Mais ou menos é quando vem a menstruação, e a menopausa entre 45 e 50. E por que isso? Porque a gente nasce com o nosso cesto, eu falo que os nossos ovários funcionam como se fosse um cesto de ovos. E esses ovos, eles já nascem com a gente. E a gente vai usando eles ao longo da vida. Todo mês, então, a gente ovula, recruta um pouco desses óvulos e a gente vai usando esses óvulos. Chega uma hora que a cesta esvazia. Então, a menopausa. Então, quantos? Porque isso aí está ligado quantas vezes vai acontecer a menstruação? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque tem ciclo que vai recrutar muitos, tem ciclo que vai recrutar poucos. É o organismo tentando fazer a parte dele, né? E assim, é interessante a gente pensar uma questão de qualidade. O corpo da gente é muito sábio. Ele vai usar os melhores primeiro. Então, por isso que a gente fala que quando a gente quer engravidar, existe uma idade que a gente vai engravidar mais cedo, né? Entre 25, 30 anos, os óvulos estão melhores do que a paciente que resolve engravidar depois de 40 anos. Entendeu? E aí tem que se adaptar a uma questão né, social. O mundo relógio mudou. biológico. O mundo mudou, é uma loucura, né? Mas o relógio biológico não mudou. Não mudou. Ele continua batendo. O que a gente tem hoje é que tem muita mulher que não tem essa questão do parceiro, né? Tudo. Então a gente faz congelamento de óvulo. Tem muitas mulheres fazendo isso hoje em dia. Preferencialmente antes dos 35 anos de idade. Agora, também existe uma expectativa imensa, né, de muitas mulheres, tipo, essa ali, o congelamento está feito ali, mas ele não é uma garantia exata, né, doutora? Do mesmo jeito que a ovulação mensal também não é. A nossa espécie é muito ruim de reprodução. A taxa de reprodução é muito ruim, né? Então, até as fertilizações in vitro, né, que é tudo controlado por laboratório, é 50% de chance, de taxa, de mensal, por tentativa no caso, né? E a nossa mensal é 20%. E você vê que faz sentido, né? Tanto que o nosso organismo gosta de acumular gordura para preparar ali para uma tentativa de fuga, ou seja, por causa disso também, né? Também. Então, essa é uma série de coisas. Só que os nossos genes, eles são lá do inicinho. Né? A gente nasceu e está vindo com eles, mas a gente mudou, o mundo mudou. Então, essa questão do envelhecimento, por que a gente, uma coisa dentro da menopausa que a gente pode entrar nisso, de reposição hormonal? Por que a gente repõe hormônio? Porque o nosso corpo, ele vai falir, o ovário acaba, né? A função dele acaba ali entre 45 e 50 anos. Só que a expectativa de vida da mulher brasileira hoje é 80 anos. Então, a gente vai viver 1/3 da vida da gente sem hormônio? Isso não existe. Né? Porque o declínio, não só o declínio de calorão, as coisas, é o declínio cognitivo, né? Porque a reposição hormonal ela tem vários aspectos, não é só acabar com o calorão, né? Ela tem uma proteção cardiovascular, tem alguns estudos que mostram que depois do que tem o climatério, as mulheres infartam mais, né? E o estrógeno reposto, ele entra com uma proteção cardiovascular. Então, isso é muito interessante. A reposição hormonal, então, é uma tentativa, né, médica de driblar essas questões de envelhecimento. Porque a gente é programado, nasceu, cresceu, reproduziu, morreu. Né? Só que a gente está reproduzindo e ainda quer ficar aí mais um tempinho. Então, a gente tem várias alternativas, né, nesse processo do envelhecimento e a menopausa entra nisso aí. Mas a doutora concorda que tem algo que está acontecendo de uma percepção dessa fase mágica da vida que vai depois desse período, o chamado período reprodutivo, tanto para homens e mulheres, claro, né? Porque falta também uma atenção do próprio mercado publicitário que é muito mais ligado ao período reprodutivo do que para os jovens. Só que quem produz, quem tem o poder econômico, é essa geração chamada prateada. Sim. Né? Outro dia eu estava lendo que existem no climatério, na menopausa, mais de 30 sintomas que podem ser elaborados, tratados pelo mercado farmacêutico de uma forma geral. E, no entanto,
a prioridade é para a reprodução, para a mãe, para o bebê, né? É isso aí. Existe um caminho todo para ser percorrido, né? Mas tem muita coisa já, assim, sendo feita. Eu acho que as pessoas estão entendendo que a gente está envelhecendo e a gente precisa envelhecer com qualidade. Outro dia eu vi pulseira, o anúncio de uma pulseira que reduz o calorão, tem uma pulseira que gela o corpo. Existe. Né? Existe isso mesmo. E é uma alternativa interessante para paciente que não pode usar hormônio. Porque tem algumas mulheres que não podem. Eu sou mastologista, além de ser gineco. Então, eu trato muita paciente com câncer de mama. Paciente tratada com câncer de mama não pode usar hormônio. Então, essas pulseiras são muito legais. Então, assim, mas sabe qual que é a principal coisa que combate calorão em mulher que não pode usar hormônio? Exercício físico. Exercício físico, atividade que é bom física, para tudo, né? Uma das poucas unanimidades em medicina. É uma das poucas, é verdade, porque hein? Serve para tudo, né? Se bem feito, ele resolve muita coisa. O oposto da atividade física, que faz bem para tudo, é o cigarro, que faz mal para tudo. Faz mal para tudo. Impressionante isso também, porque entender o organismo, entender assim, porque também as pessoas podem pensar, não, mas o hormônio, reposição, talvez um problema, mas nós estamos falando de um hormônio protetor do coração, como a senhora disse. Protetor do coração, e hoje, essas questões do hormônio, eu falo que o hormônio na menopausa, ele é uma montanha-russa. Uma hora é muito bom, uma hora é muito ruim, uma hora é muito bom, uma hora é muito ruim. Eu me formei, né, terminei minha residência numa época que saiu um estudo grande, que foi capa de revista, a mídia leiga toda falou que hormônio dava câncer de mama, que era uma loucura, que não podia usar, aquilo, nanã. E aí, a gente esquece de pensar assim, quem que eram as pacientes estudadas naquele estudo? Que tipo de hormônio que ela tomava? Nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, há 20 anos, a gente não sabia quem que era a mulher que podia usar hormônio e quem que não podia. Hoje a gente sabe exatamente quem que é a mulher que se beneficia. Tanto é que a gente nunca começa hormônio se a paciente tem mais de 10 anos de menopausa. Então a gente chama uma janela de oportunidade, idealmente a partir de até 5 anos a gente começa. Então assim, e a forma do hormônio também mudou. A gente usava estrogênio, por exemplo, que era um estrogênio extraído de urina de égua prenha. Hoje a gente tem o estrogênio que a gente chama de isomolecular ou bioidêntico e que ele é gel ou ele é implante subcutâneo, ele não precisa de ser oral. Então existe o oral também, que também tem ele também tem essa fórmula isomolecular. Então assim, mudou muita coisa, isso da indústria, eu acho que teve um investimento muito grande, sabe? Uma atenção para isso, né? Agora, por outro lado também, existe até uma confusão de informação quando a gente entende assim, Cláudia Raia, aos 55 anos, teve o bebê agora, né? Eu conheço o médico dela, o Dr. José Bento, que diz o seguinte, olha, é muito bom falar o exemplo dela, mas ela é fora da curva, porque ela é uma atleta desde os 15 anos, uma atleta da dança. Sim, da dança. É um ponto de cuidado, assim, que é fora da média da população. Não é o normal, né? Assim, o usual, vamos falar assim. Né? Você gerar um filho, né, depois de ter entrado na menopausa, não é usual, né? A gente precisa de ter né, essas condições todas favoráveis, né? Esse cuidado todo. Mas também é um ponto de atenção, que a mulher, nesse período que fica ali, esse lusco-fusco aí da menstruação, vai no meio, ela pode engravidar, né? E aí engravidar. É tudo que ela não quer nesse momento. Não mesmo. Aquele portal de oportunidades, vai... Então eu falo que tem que prevenir, né? Os métodos contraceptivos hoje, puxa, a gente tem tanta coisa e que não vale a pena correr o risco. Eu falo muito isso. Thaís, mas eu tô quase, mas o quase não é na menopausa, né? Então, assim, tem que prevenir, não tem jeito. Qual é o momento que, não, ok, beleza, liberou? Liberou é quando você tem os marcadores de função ovariana mostrando que o ovário não funciona mais. Quando o ovário não funciona mais, não tem jeito de engravidar mais, porque ele não tem óvulo. Para engravidar, a gente precisa de óvulo e aquela cestinha lá, É. Aquela cestinha dos ovos lá. Na hora que a cesta acabou, acabou. Né? Não tem mais o que ter o óvulo, não tem a parte feminina da coisa, né? Agora, então esse cuidado, ele precisa fazer parte aí. Esse é um dos cuidados, né? Tem um livro fantástico da jornalista Marisa Tavares, que fala sobre a menopausa também, mas do ponto de vista assim, do estudo que ela tem, ela fala sobre longevidade e que é uma oportunidade da mulher também
arrumar a vida ali para um caminho que pode ser muito bacana, mas envolve um planejamento financeiro, emocional, social, né? Tem uma metáfora de uma autora muito interessante, que é a Ana Cláudia, que ela fala o seguinte: toda vez que a gente vai viajar, a gente arruma uma mala de acordo com o nosso destino. Concorda? Você vai para a praia, você não vai levar casaco de neve, você não vai levar bota, você vai levar roupa de praia, roupa mais leve. Só que no processo do envelhecimento, a gente precisa cuidar disso. Qual que é o nosso destino? Como é que você quer a sua velhice? Como é que você está arrumando sua mala? Nós estamos arrumando a mala agora. Então, eu converso muito com a paciente, assim... Ela é médica? É a a Ana Cláudia intensivista? Arantes. Ela sim, fala muito sobre paliativismo. Ela tem um TED, a morte é um dia que vale a pena ser tem vivido. um livro, eu não estou lembrando em qual livro dela que ela fala dessa questão da viagem. Isso, já li vários livros dela. E assim, é interessantíssimo, porque assim, o que você está colocando na sua mala? Eu falo muito isso com a paciente, quando eu falo de atividade física, da importância da atividade física resistida, ou seja, musculação, uma yoga mais forte, exercício funcional, que pega peso, um pilates bem feito. Por que isso? A gente perde músculo no decorrer da vida. Depois de 35, 40 anos, é só perder. Se a gente não faz exercício de resistido, a gente vai perder força. E aí a gente perde função. Já viu os velhinhos que precisam de gente para sentar e levantar eles? E a gente, mulher, a gente precisa fazer xixi, né? Sentar e levantar. Eu falo isso no consultório, tem que fazer exercício para a gente ter condição de fazer xixi com dignidade. Isso é interessante mesmo. Então, né? como é que você está arrumando sua mala? Né? O que você está colocando nela? Então, quem come mal, quem tem uma vida desregrada, quem dorme mal, vai colher isso lá na frente, né? E o climatério, né, essa parte, né, é tudo isso. A gente precisa entender quais as alterações que estão acontecendo no corpo da mulher, se preparar para lá na frente a gente estar bem. Né? E o amadurecimento, o envelhecer é de todo mundo, mas o amadurecimento é uma opção, né? É uma qualidade que a gente adquire. Como é que a gente quer chegar lá? Como é que a gente quer chegar lá? E vamos viver muito, mas precisamos viver com mais qualidade, com qualidade. Né? Com dignidade, Isso né? aí. Agora, a resistência também, do mesmo jeito que existe, né? A questão de pessoas que não podem usar os hormônios por questões oncológicas, existe também, por outro lado, um exagero muito grande, né? Estou falando, por exemplo, do chip da beleza. Como é que essa geração vai chegar no climatério? Como é que todos esses hormônios que foram ali utilizados... manipulados, né? Esteticamente, qual é o efeito disso no climatério e na menopausa? Isso é uma pergunta que a gente se faz todos os dias, porque essa geração desses hormônios, né, tá aí, ela está envelhecendo, e a gente não sabe como é que vai chegar. A grande questão que eu coloco é que a gente precisa, toda vez que a gente pensa em endocrinologia, né, que é a ciência que estuda essa parte hormonal e tudo, a gente vai repor o que está faltando. O que a gente tem visto hoje é que a turma está repondo suprafisiológico. E isso é muito danoso, porque eles estão colocando, por exemplo, hormônio masculino, né, as mulheres querem ficar rasgadas, abdômen rasgado, forte. E aí coloca nível hormonal masculino uma mulher. Que impacto que isso vai ter? Né? Então isso a gente não pode ter nível masculino, então a gente precisa ter nível feminino. Então a reposição hormonal do climatério, qual que é o objetivo dela? É a gente trazer esses hormônios para o nível da mulher, que é o nível fisiológico. Suprafisiológico, aí já não é reposição hormonal do climatério, aí já é outra conversa. Já é uma outra questão, né? Nós estamos falando de proteção cardíaca, né? Proteção cerebral também, cognitiva. Mas qual a sua perspectiva? O que você acha? Isso vai ter um problema de fato ou dá para sobreviver a tudo isso? Vou te responder especificamente a respeito do chip da beleza, o que é que eu penso. O chip da beleza, né, é uma molécula que se chama gestrinona, que as pessoas estão usando em dose muito alta em mulheres. Por quê? Porque ela tem um efeito que é um efeito anabólico, né? Ela gera músculo, a mulher fica forte. Então, elas estão colocando, e queima gordura. Então, essa que é a questão. Então, estão usando em dose alta. É uma beleza, né? Não é? Uma beleza. Só que é um progestágeno. E ela vai diminuir estrogênio. Aí, de então, repente... o que vai faltar lá na menopausa já falta antes. Já falta antes. Aí você tem que começar a repor antes. A gente não sabe o que vai virar essa bagunça.
né? Então a gente precisa, não estou falando mal da gestrinona, acho que a gestrinona é uma molécula fantástica para tratar várias situações que tem como pano de fundo o estrogênio muito alto. Então, te dar um exemplo, a endometriose. A gestrinona trata muito bem a endometriose. Por quê? Porque a endometriose é uma situação que tem estrogênio alto. Então, a gente consegue usar a gestrinona para poder tratar a endometriose. Só que a turma está usando para fim estético. Sim. E aí vai bagunçar o coreto mesmo. Em algum momento, né? Você estava falando, né, que uma das únicas, ou talvez a única unanimidade da medicina é que o exercício físico é abençoado, né? Existem discussões importantes e uma delas na medicina diz respeito a essas reposições hormonais, né? Sim. Uma corrente muito interessante diz o seguinte, que a gente é uma folha numa árvore gigante e a gente está ali de carona, vai chegar uma hora que a folha vai envelhecer e a gente vai dizer, valeu a travessia, valeu a jornada. Sim. E outra corrente vai dizer, não, nós vamos ficar verde aqui no galho até a hora que der. Pois é, mas o problema é esse, você vai ficar verde, mas à custa de quê? Porque se você repor fisiológico, você tem uma longevidade um pouco maior, você consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor por mais tempo. O problema é que a gente fala assim, não, tá, está repondo. Só que se você falha o ovário com 45 anos, se a sua expectativa de vida é 80, é quase a metade da vida que você vai viver em privação estrogênica. Isso é muito complicado, né? E por outro lado, né, organicamente, o próprio organismo, a funcionalidade dele já vai dando os seus sinais, né? Você não vai... Vou pular o carnaval de 15 anos atrás. Não mesmo, né? Mesmo porque não dá mesmo, porque não é para pular mesmo. E aí você perde até a vontade de pular, né? É isso aí. O problema é ficar querendo pular o carnaval de 15 anos de idade com 75. Com 70, não dá, né? É complicado mesmo. E por isso a natureza é perfeita, né? E os hormônios são distribuídos assim, dessa forma. E a gente ajuda na medida que dá, sabe? Mas não dá para você fazer o que, né, muito acima. A gente tem aqui, doutora, um programinha que chama Mitos e Verdades. Vamos lá. Eu te falo, você me diz se é mito ou verdade dentro da sua perspectiva, sua visão de consultório. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Mitos e Verdades no programa de hoje com a doutora Thaís Paiva. A doutora Thaís Paiva é ginecologista, mastologista também. A gente está falando sobre climatério, menopausa e o assunto mitos e verdades com relação a esse tema de hoje. Doutora, então a primeira frase é essa, olha, toda mulher precisa fazer reposição hormonal. Isso é mito ou é verdade? É um mito se a gente falar que toda mulher precisa. Eu acho que toda mulher que puder, deveria fazer. Eu acho isso hoje. Porque às vezes a mulher tem uma condição que ela até precisa, mas ela não pode. Ela não pode, A senhora falou no programa, né? No caso de um câncer. Um câncer, né? Uma lesão proliferativa da mama, uma trombose mais grave, né? Isso tudo contraindica. Qualquer tipo de trombose não, é uma, não, né? Não. Qualquer não. Algumas tromboses a gente vai conversar aí muito, né, com o médico e tudo, mas os hormônios hoje transdérmicos, eles não aumentam o risco de trombose, né? Os géis transdérmicos, eles não aumentam. Então a gente tem a possibilidade de usar. Com relação a esses hormônios, a gente, de novo, quando a gente estava com a Ebiatra, ela falando assim do cuidado com a doutora, como ela chama? Ana Flávia, que às vezes, cuidado com as crianças, até com cosméticos, né, para usar na criança, e também os hormônios de pele. Eu falo isso muito com a paciente quando eu prescrevo, eu falo assim, ó, vai usar o hormônio, os hormônios lava bem as mãos depois e não fica carregando, por exemplo. Tem gente que coloca o menino entre as pernas, né, coloca a criança, não pode, porque o hormônio ele é passado na coxa. Então, assim, essas coisas a gente tem que cuidar mesmo. São cuidados que a gente tem para não passar hormônio para as crianças. Interessante isso, viu? A outra questão é essa, a incontinência urinária pode aparecer durante o climatério. Verdade. Por que isso acontece? Porque o estrogênio, ele age lá na mucosa da vagina e ele é importante para fazer para não deixar ter incontinência. Quando a mucosa da vagina vai ficando mais fininha, a gente pode ter incontinência, isso é uma verdade.
É uma perda de colágeno ali e força muscular. Então, mais uma vez, a gente vai entrar no exercício. Paciente que não quer ter incontinência urinária, uma das coisas que a gente tem que fazer é treinamento pélvico, né? O assoalho pélvico. O treinamento do assoalho pélvico. Durante o climatério, a mulher não vai sentir mais prazer. Isso é um mito. Porque, na verdade, assim, a gente precisa entender que o prazer, principalmente feminino, ele está muito mais na cabeça do que hormonal, né? Então, a mulher, eu brinco muito isso, mulher em idade reprodutiva, a gente precisa entender que a relação sexual, ela passa por alguma coisa do imaginário e tudo, então ela pode continuar tendo prazer. Tem uma página no Instagram das Avós da Razão. Maravilhosa, né? Sensacional. Eram 3, né? Sensacional. A mais velha tinha 90 anos, ela está cansadinha, não está fazendo mais. Agora tem as duas, a Gilda e a outra. Elas têm mais de 80, né? Fantástico, praia, né? E falam sobre prazer e sexo o tempo inteiro. É genial. Elas são geniais. Elas falam assim, é a mesma coisa, minha filha, é a mesma coisa. O que a gente precisa cuidar é a questão da atrofia genital, né? Porque a vagina ela vai sofrendo esse processo de atrofia pela falta do estrogênio. Então, a reposição hormonal, tanto a reposição hormonal pela pele, ou oral, ou até local, né? O uso de hormônio local na vagina, isso vai ajudar a mulher a ter uma vida sexual por mais tempo. E hoje em dia, para quem não pode fazer uso de hormônio, a gente tem laser vaginal, que é uma alternativa maravilhosa e que restaura, sabe, essa saúde da vagina, permitindo de ter uma vida sexual por mais tempo. Lubrificação é sempre um problema também, né? Lubrificação, a gente tem lubrificantes, né? Vários no mercado. Eu falo que a imaginação, o céu é o limite. Porque a indústria dessa parte, eles fazem muitas coisas. Então, assim, precisa ter essas alternativas. Não dá para ficar batendo em ponta de faca e falar, não vou usar hormônio, não vou fazer nada e querer ter relação sexual, porque aí também não dá, porque dá dor, né? A atrofia genital, ela gera dor. Então, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar, né, do ambiente para poder ter uma vida sexual mais interessante. Somente depois dos 50 anos que aparecem os sintomas do climatério. Mito. Sintomas do climatério podem acontecer de forma normal, né, entre 45 e 50 anos, e de uma forma que a gente chama de falência ovariana precoce, quando acontece antes dos 40 anos. A mulher fica suscetível a algumas doenças quando chega o climatério. Isso é verdade. Se te disse uma dessas doenças, por exemplo, né, da falta de estrogênio, ela aumenta risco cardiovascular. Então, ela aumenta a deposição de gordura nas artérias e pode ter aumento de risco de infarto, de AVC. Isso tudo pela falta de estrogênio. Uma outra coisa que impacta muito a mulher, né, pela falta de estrogênio é o enfraquecimento ósseo, né? Os ossos, eles vão enfraquecendo mesmo ao longo da vida, mas na hora que ela tem a queda, né, do estrogênio, isso acontece de uma maneira mais significativa. Ossos enfraquecidos, uma doença chamada osteoporose, que a gente tem um impacto muito grande, que é fratura. Então, a mulher fratura vértebra e colo de fêmur, principalmente, não está nem sabendo por quê. Começa a ter uma dor nas costas, não sabe por quê, dor nas costas, não sabe por quê, na hora que vê, fraturou. E aí, inatividade física, cama, ou seja, loucura. Um ciclo, né, que infelizmente só ruim, né, de uma ruim, morbidade, né, muito grande. Doutora, e sim, só para a gente fechar aqui, falando também um pouco dos homens, a menopausa dos homens é diferente, mesmo porque o poder de reprodução continua. Com 90 anos, 100 anos. Continua. O hormônio, a mulher tem ciclo, né, igual eu te disse. Ela tem o ciclo menstrual e ela vai usando esses óvulos. A produção do espermatozoide, ela é constante, ela vai acontecendo. O que acontece com o envelhecimento masculino vai diminuindo testosterona. Né, é um hormônio masculino que ele vai diminuindo, mas hoje, quando a gente estuda as ciências do envelhecimento também, né, a gente tem a reposição desses hormônios masculinos para homem também. Quando indicado. Quando indicado. Porque também tem o exagero, né? Daí uma outra entrevista, a Lídia Bento já levantou a plaquinha ali para a gente encerrar. Foi maravilhosa a conversa, doutora. Um grande abraço ao pessoal lá do Mater Dei. Obrigada. E volte sempre aí para a gente conversar. Será um continuar prazer. Conversando. Muito obrigada. Obrigado também pela sua companhia. Deixa aí o nosso WhatsApp, é o 99791 5990. Obrigado, até a próxima. Saúde!